Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! Queremos aqui mais uma vez acolher você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, no acampamento Revolução Jesus e de maneira toda especial, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você está por dentro, literalmente, do acampamento Revolução Jesus, que tem muitos momentos, né, meus irmãos? Isso mesmo. Também quero saudar o pessoal da rádio. A gente também está sendo transmitido pela Rádio Canção Nova. Nossa, falando em momentos, falando em transmissão, chegamos a mais um momento especial do acampamento Revolução Jesus, que não é uma palestra, que não traz um conteúdo como a pregação, mas nós trabalhamos aqui vários temas e podemos abordar através do tempo desse momento, né, Tiago? Tá até fugindo as palavras. Desse momento, podemos abordar vários assuntos, o que pode ajudar muita gente, né? Colaborar. Vocês estavam lá no Radical, né, nessa parte da manhã, eu estava aqui e eu pude acompanhar tudo que já foi falado aqui, que depois eu vou atualizar vocês, mas já falando também para quem está em casa, né, que a gente teve a palestra com o Peter sobre vocação, e em seguida com o professor Felipe Neri sobre a revolução sexual, que fez uma revolução na nossa vida, de ver como a gente é manipulado e a gente nem percebe. E olha só, por isso esse momento se chama Fala Aí. É um momento onde de fato nós podemos falar, nós podemos perguntar, trazer aquelas dúvidas, os questionamentos, à luz da igreja, à luz da fé, para que nós possamos esclarecer. Porque com certeza existem muitas coisas que nós ouvimos, muitas vezes ficamos em dúvida, mas será que é isso mesmo? Qual que é a minha postura como jovem cristão, como jovem revolucionário? Então nós estamos aqui, nós e claro, os convidados que vamos trazer para nos ajudar a esclarecer tudo isso. E como é que faz então para você que está em casa trazer a sua dúvida? É muito simples, nós já lançamos um card lá no nosso perfil do Instagram, @RevoluçãoJesus, tá a foto dessas 3 pessoas bonitas lá, né? Cansadas, mas bonitas, onde você pode colocar a sua pergunta. A temática é livre, então você pode enviar qualquer tipo de questionamento, né? Vamos colocar os nossos convidados aqui contra a parede, para que eles possam nos ajudar e trazer luzes sobre essas temáticas. Então entra lá, traz a sua pergunta no nosso card, @RevoluçãoJesus. E você que está aqui também pode fazer isso da mesma maneira. Pega aí seu celular, seu smartphone e envia a sua pergunta, vocês que estão tendo a oportunidade de presencialmente acompanhar esse momento aqui. Tá ok? Quem está na rádio também pode fazer a mesma coisa, né? Entrar em @RevoluçãoJesus no nosso Instagram e mandar a sua pergunta. Sem perder mais tempo, Tiago, Regiane, a gente precisa chamar os nossos convidados. Vai ser pouco, o tempo vai ser pouco. Então já quero chamar o Padre Paulo Ricardo e o professor Felipe Neri. Bem-vindos! Bem-vindos! Vocês viram então, gente, que pode caprichar mesmo, né? Caprichar nas perguntas. Agora sobrou o microfone, peraí. E olha só. Isso. Além das perguntas que vão estar chegando aqui pra gente, eu quero apresentar pra vocês a nossa mesa, que não é uma mesa comum. A gente intitulou ela como mesa polêmica. Temos aqui alguns envelopes e dentro desses envelopes nós trazemos algumas temáticas, né, que estão aí na atualidade, que estão em discussão e que é importante sim nós nos posicionarmos, porque afinal de contas, né, à luz da fé, da doutrina da igreja, dos ensinamentos, nós encontramos sim respostas e luzes. Mas primeiramente, Padre Paulo, sua bênção, bem-vindo, obrigado por mais uma vez, presença marcada aqui no Revolução Jesus. Eu que agradeço, uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E participarmos desse acampamento, nesse tempo bonito de férias, que é um tempo de reabastecer as forças, também espiritualmente. Obrigado. E aí ao lado, professor Felipe Neri, primeira vez no Revolução, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu não vi ainda a sua pregação de manhã, mas já estou instigado a querer ver, mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma alegria de manhã estar aqui com esse povo para poder falar sobre um tema para muitos difícil, né? E não só que uma alegria estar com vocês, uma honra estar do lado do Padre Paulo também. Ótimo, e vamos lá então, vamos começar com a mesa, né? Já que ela está aqui, nós vamos começar com ela. Regiane, sendo bem cavaleira, escolhe o número de 1 a 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que reserva aqui. O envelope está lacrado, inclusive. Lá. Secreto. Bem secreto, vamos lá. Nossa, super lacrado. O que dizer sobre
Essa afirmação acompanhada de uma interrogação. Feminismo, a salvação das mulheres. Feminismo, a salvação das mulheres? Por favor, Padre Paulo, em seguida o professor Felipe vai nos ajudar nesse esclarecimento. Vejam, na realidade existem dois feminismos, não é? Um feminismo que começou muito bem. O feminismo, o primeiro feminismo, que a gente não precisa colocar a palavra ismo, porque geralmente os ismos são sempre meio negativos, né? São sempre ideologias. Foi um movimento histórico de emancipação da mulher. E uma das grandes forças que emancipou a mulher na história da humanidade foi o cristianismo. Pouca gente se dá conta que no Império Romano, quando Jesus veio ao mundo, no Império Romano, como em outros impérios que vieram antes do Império Romano, a mulher ela é propriedade do homem, né? O pai de família, em latim, pater familias, ele era propriedade da mulher, ele tinha propriedade sobre a mulher e os filhos, ele podia matar a mulher. Quando chega o cristianismo, e o cristianismo começou a ser evangelizado, um dos grandes sociólogos, estudiosos do cristianismo, Robert Stark, ele notou, ele não é cristão, né? Inclusive assim, ele tem uma grande admiração pelo cristianismo, ele diz, olha, eu não consigo crer, eu tenho uma pena, né? A gente pode até rezar por ele, eu não consigo crer. Ele disse assim, uma das grandes forças propulsoras do cristianismo foram as mulheres no início, porque as mulheres viam que com o cristianismo elas eram tratadas como seres humanos. Então era de todo interesse que os maridos se convertessem. Por quê? Porque tinham um upgrade, elas eram melhor, mais bem tratadas, né? Muita gente diz, o cristianismo, o catolicismo usa a mulher como se fosse um objeto. Gente, vamos lembrar que a criatura, a Igreja Católica prega que a criatura mais perfeita que existe é uma mulher, é Nossa Senhora. Quantas santas, quantas mulheres foram colocadas como luminar na história da Igreja? Portanto, não objeto, não animais. Acontece, porém, que com 1500 anos de cristianismo, houve um fenômeno chamado renascimento. E o renascimento, na verdade, a gente deveria chamar de remorrimento, porque foi um ato de morrer de novo. Por quê? Porque o que voltou foi o paganismo. Voltou a escravidão dos negros que nós vimos no Brasil acontecer. Voltou uma série de coisas negativas, e uma delas é que as mulheres voltaram a ser consideradas, como eram consideradas pelos pagãos, objeto descartável. Seja, por exemplo, durante a época do cristianismo medieval, o rei era coroado, mas a mulher, a rainha também era coroada, junto com o rei. Durante a Idade Média veio o renascimento, o remorrimento, ou seja, veio o renascimento do paganismo. Agora só o rei é coroado, a mulher não é nada. As mulheres vão para o escanteio. Então era evidente que era necessário, mais uma vez, um movimento para emancipar a mulher. E foi o que aconteceu no século XX. Só que, infelizmente, aconteceu enquanto forças cristãs lutavam para, mais uma vez, resgatar a mulher, também outras forças materialistas, ateias, usavam isso tudo para colocar na mulher um combustível de revolta. Então nós tivemos todo o movimento do século XX de emancipação da mulher, direitos civis, voto, não é? A capacidade da mulher de realmente decidir sobre a própria vida. Mas teve, de umas décadas para cá, um radicalismo, que é uma segunda onda, uma onda negativa, aí a gente pode chamar mesmo de feminismo, no sentido negativo de ismo, em que as mulheres estão sendo usadas por uma engenharia social
para destruir o que é feminino. Isso aqui é o terrível. Um feminismo que é contra o feminino. Então, tudo que é traço feminino na mulher tem que desaparecer. De repente, a mulher vira uma caricatura de um sonho de macho, entre aspas, num corpo de mulher. Em que a mulher tem que negar tudo aquilo que é próprio dela. A sensibilidade. Por exemplo, uma mulher, já que nós estamos falando hoje de manhã de revolução sexual, o professor Felipe Neri colocou esse tema. A mulher, ao invés de agora colocar o seu feminino de forma equilibrada, não. Por exemplo, a mulher com a relação sexual casual, sem compromisso, ela se machuca muito, porque a mulher é muito sensível. Não, agora nós temos que libertar a mulher para ela ter relações sexuais sem se importar. E isso vai destruindo a mulher interiormente. Não é? Não que o homem possa ter relação sexual sem se importar, mas é que para a mulher isso é muito mais grave, no sentido de que é muito mais lesivo. Isso causa machucados no interior dela. Professor. Sobre a questão do feminismo, nessa segunda parte que o padre estava falando, o que eu acrescentaria, para ver como é presente e atual. O presidente da Colômbia, ele parafraseou uma feminista já de longa data, Simone de Beauvoir, onde ele dizia: ninguém nasce homem. Ela escreveu, né, dizendo: ninguém nasce mulher. E aqui uma frase que teve presente no Enem, 2 anos atrás, que as pessoas não param para ler e entender o significado disso. Está querendo dizer para você que não existe nada de substancialmente intrínseco à pessoa, ou seja, que não há nada anterior, uma identidade. A negação disso não é apenas teórica em um livro de uma pessoa que há 40, 50 anos atrás escreveu. Veja, a ideia deles é justamente de sempre parasitar o aparelho estatal, usar de força coercitiva para se imiscuir e regular a vida das pessoas. Então, por isso, vocês não estranhem em ver na internet países criando dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, uma pessoa lá, como eu comentava de manhã, para quem não acompanhou, ou seja, imagina, a França aprova que não pode chamar uma mulher de senhorita, porque ali você está falando do estado civil, aí ela é passível de bullying, porque o homem olha para ela como se ela não é casada, então pode ser, enfim, passar por um abuso, alguma coisa assim. E inúmeros países começam a seguir estas ideias, não é porque eles de um dia para o outro acharam bonito, ou acharam que queriam lutar por aquela sociedade igualitária, que assim era o que falavam que queriam buscar. Não, na verdade é porque essas pessoas estão dentro desses setores tentando fazer isso. O maior problema que eu vejo no feminismo é que, se o feminismo radical, que nasceu daquele socialismo utópico, é que eles conseguiram um avanço. Eu vejo que eles conseguiram introjetar aquela estrutura para dentro do ser humano, e aí ele fica lutando contra a sua própria natureza. Então ele não é só mais externo, entre homem e mulher, porque falava assim, não, o que está se buscando, como se falava no início, era só uma questão de igualdade entre homens e mulheres. Não, o que está se buscando hoje é aquilo que Kate Millett, uma outra feminista, que derivava do pensamento de Herbert Marcuse, onde ela vem expressar que o pessoal é político. Então isso significa o seguinte, que todas as relações, você está legitimando que o Estado venha intervir. Quanto mais leis é melhor? Não. Lógico que não, nós já temos 10 mandamentos, já bastaria isso daqui para a gente saber se relacionar bem. O problema é que vai restringindo cada vez mais, porque eles vão criando problemas e falando, a solução é cada vez mais tirar a sua liberdade. Então eu vejo esse feminismo que está muito presente nas universidades, primeiro que os jovens, de modo geral, que têm contato com aquele professor universitário,
ele talvez esteja diante de uma pessoa também que não teve uma boa formação, acreditou, porque é um conjunto de crença para mim, essa questão do feminismo. Se não tivesse a força do Estado, seria uma crença isolada, eu sempre falo isso. Então, esse é o problema, porque aquele professor fala e ele tem empatia, aí a gente gosta dele, adere, e aí eu já sou seu inimigo. Por quê? Porque me pareceu interessante aquela ideia de igualdade, de respeito, de tolerância. E quando se aplica, qual é a primeira coisa que elas tentam fazer? Bom, desconstruir, desmontar a natureza humana e aí começar a restringir todo mundo que pode falar favorável a uma identidade e a uma natureza humana. E eu estou falando aqui de uma questão filosófica, não estou falando simplesmente, como alguns querem falar, já sei, você é religioso, porque é o que eles querem fazer para te silenciar. Então por isso eu falo, olha, tem que ler sobre o feminismo. Parece difícil, mas se você não entende, você não vai ajudar o colega na universidade que vem para cima de você e que fala, olha, não, mas você não conhece. Não, eu conheço, eu li sobre isso, aquilo, outro. Acho que você não interpretou bem o texto. Vou te mostrar os significados disso, a história onde chega. Nós temos aqui também a participação do pessoal de casa. E o José Anício, ele fez uma pergunta diante da foto que nós colocamos no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus. Você que está em casa também pode comentar e colocar a sua pergunta. Ele disse o seguinte: existem duas TL, uma boa e uma ruim? Existe uma teologia da libertação boa? José Anício, do Rio de Janeiro. Veja, acho que é importante quando a gente discute as coisas, sempre definir o que é que nós estamos discutindo. Não sei se vocês notaram, nós colocamos o tema do feminismo. Mas, para responder feminismo, eu primeiro distingui o que é essa palavra. O que está por trás dessa palavra? Existe uma coisa boa atrás da palavra feminismo, que é uma luta para a emancipação da mulher, e existe uma coisa ruim por trás da palavra feminismo, que é um movimento revolucionário marxista que entrou na luta para colocar a mulher contra os homens e depois, gostei muito da fala do professor Felipe, quando ele disse, colocar a mulher contra a própria mulher, uma divisão interior. A mulher contra a mulher. Ou seja, o marxismo vive de luta. Não é? Se não tiver uma luta, se você não estiver fazendo alguma coisa de luta, o negócio não vai para frente. Então, a mesma coisa com relação a essa pergunta a respeito da teologia da libertação. Vamos definir teologia da libertação. Não é? Se você não define os termos, então não dá para a gente. O que é teologia da libertação? Se teologia da libertação significa uma teologia que, a partir da doutrina social da igreja, quer realmente colocar em prática, à luz do Evangelho, aquilo que é a moral cristã no âmbito social, então, esta libertação é excelente. Por quê? Porque, de fato, como nós mesmos estamos vendo, nós precisamos ser libertos de muita coisa. Tá? Nós precisamos ser libertos das ideologias. O professor Felipe Neri colocava, das universidades, ou seja, qual é o maior motor de produção de ideologia que existe na história da humanidade? Chama-se universidade. Ou seja, as universidades não estão produzindo somente ciência. Elas estão produzindo também ideologia. Elas produzem, replicam, transmitem, de tal forma que quantos de nós vemos que pessoas boas, boníssimas, que criam em Deus, de repente entram na universidade, já entra aquele veneno, e a pessoa se afasta de Deus. Porque, aí eu estou falando de, na verdade, nós estamos falando não de libertação, nós estamos falando de você tira aquilo que é a identidade da pessoa para acorrentá-la numa ideologia. Então existe uma teologia da libertação que é marxista, que na verdade não liberta ninguém, mas coloca as pessoas
numa corrente ideológica que as reprime e que as impede de ser cristãs. Então você vai... só para você entender do que é que eu estou falando, vamos sair da teoria, vamos para a prática. É mais ou menos como aquela história do adolescente. O adolescente chega e diz: eu tenho que me libertar da opressão dos meus pais. Então ele entra na turma dele, adquire vícios de drogas, de sexo desordenado, vícios e compulsões cada vez mais graves. Ele se livrou. Ele era, aspas, limitado pelos pais com bons e paternos conselhos. Agora ele está sendo limitado por si mesmo, pelas correntes dos vícios nos quais ele entrou achando que estava se libertando. Na verdade, ele foi lá, comprou uma corrente e se amarrou. Ah, me libertei dos meus pais. Como você se libertou? Faz o seguinte: se livra agora da maconha, se livra da cocaína, se livra do álcool desregrado, se livra do sexo desregrado, se livra agora dessas influências maléficas nas quais você entrou. Ah, eu me livro na hora que eu quiser. Experimenta. Você na verdade comprou correntes. É evidente, né, que então existem duas libertações. Uma libertação verdadeira, e essa verdadeira teologia da libertação, que é o ensino da teologia a partir da luz e da doutrina social da Igreja do Evangelho. E existe uma libertação ideológica, que é aquela que sai da boca dos marxistas, que na verdade querem tirar você do cristianismo e acorrentar na ideologia marxista, usando as forças irracionais do sexo desregrado, das drogas e da revolta e da irascibilidade, que na verdade são novas correntes. E eu tenho uma pergunta para o professor Felipe, que ontem, né, levantou-se a discussão nas redes sociais sobre as cores, azul e rosa, cor de menino, cor de menina. Aí eu queria que o senhor comentasse, né, o que tem por trás dessa discussão. Muito bom, excelente. Olha, para explicar isso eu vou em um outro tema, mas não é porque eu vou fugir, é porque é para entender. Não, mas aqui a gente está falando sobre tudo mesmo, não tem? É porque, por exemplo, olha, o aborto, ele, historicamente falando, ele foi passando por aprovação, e continuam fazendo isso, pelo alargamento do conceito, tá? Então, em vários países aconteceram isso e continua acontecendo. E aqui no Brasil estão tentando ainda, em relação ao aborto, fazer o mesmo caminho. Então, não se chega e se fala para a pessoa: o aborto, vamos matar. Não, não é isso. Então, tem toda uma construção, uma narrativa de grupos que produzem material, criam uma falsa justificativa e vão tentar sensibilizar as pessoas, vão tentar fazer com que elas fiquem tocadas e você não pareça um preconceituoso. Essa estrutura, ela é colocada para outros setores, para outras ideias, como a questão de gênero, a eutanásia. Então, eles vão, para poder implementar, é preciso primeiro fazer com que você aceite. Para você aceitar, precisa parecer uma coisa boa. E precisa colocar, ou seja, esse rótulo de repressão em certos grupos que estão tentando, vamos dizer assim, eles nos tratam como grupos, né? Então, estão tentando mostrar a verdade sobre esses fatos. Então, você precisa entender, não como um alienado, a questão aí do azul e do rosa que aconteceu ontem. O alienado, ele vê assim, ele fica olhando que nem vê a formiga no chão. Sai das emoções, observa as coisas, precisa olhar para trás, ver o que tem, tentar ver realmente quem está falando, de onde que vem, para você realmente entender as coisas. Caso contrário, a sua decisão, porque nós somos chamados a decidir sobre isso. Todas as pessoas que viram a temática ontem, viu uma discussão enorme na internet, a grande maioria dizendo-se contra, e alguns que se diziam os iluminados, falando: ah, que absurdo, nossa, antiquados. Eles usam até o rótulo, né? Mas ninguém explicando, tentando mostrar
que a discussão é outra. Eles estão fazendo isso aqui agora, depois podem te chocar um pouquinho mais com outras ideias para poder implementar essa aqui agora. Eu contava de manhã do chamado amor intergeracional, que tenta emplacar no mundo afora, que é a pedofilia. Mas eles têm todo um trabalho para poder implementar. Eles não são pouco inteligentes. Não pode ser ingênuo em relação a isso. Então, a ideia é fazer a desconstrução, sim, da infância. É necessário que esses filhos e esses jovens olhem para os pais e falem, pai é pai, ok, mas eu descobri a verdade aqui na escola, na universidade e tal. Então, na verdade, ele se distanciou de um pai e ele vai ter uma outra autoridade, um outro pai sobre ele, que vai ser esse grupo invisível, silencioso, que faz você pensar que você é o sapo boi, que pensa que é boi, mas é um sapo. Então, essa ideia do azul e do rosa, a ideia é bem simples e bem básica. Ao questionar isso, quero te mostrar apenas o seguinte, olha, eu estou refutando a realidade. Por quê? Porque não existe realidade. Tudo para eles é passível de desconstrução. Porque eles estão trabalhando nisso faz muito tempo. Desconstruir o homem, pai, esposo, mulher, esposa, mãe, família, infância e pessoa. Se nós não usarmos esse tempo aqui, olha, que nem a gente está tendo aqui, e depois continuar rezando e estudando, a gente não trabalhar para refutar, o que acontece? Toma poder, usa-se a política, adentra na cultura e na sociedade. E daqui a um tempo você tem uma nova sociedade. A coisa é simples assim, se pode se dizer em tão poucas palavras. Então, se você aceita essa simples ideia anticientífica, você já está abrindo mão de que a estrutura da sociedade que nós temos, ela se mantenha para o bem da própria sociedade. Na realidade, a polêmica que aconteceu ontem, e é isso que o professor Felipe Neri está nos colocando, é o seguinte: é como você pegar e dizer uma frase no meio de pessoas que estudaram toda uma ideologia, ela é entendida de um jeito, porque o cara estudou. E pegar essa mesma frase e lançar no público em geral, que nunca estudou nada disso, a repercussão é outra. Então o professor está dizendo isso, ó, gente, vamos estudar, porque aí essa frase dita assim, jogada, fora de contexto, parece absurda. Menino usa azul, menina usa rosa, mas que preconceito idiota. Pronto, desligo, câmbio, desligo, acabou, não ouço mais. Espera lá. Essa frase foi tirada fora de um contexto. Qual é o contexto? Vamos lá, só para você entender o que é que está por trás. Na Suécia, o governo obriga os alunos, meninos e meninas, a se vestir de cor laranja. Está todo mundo dizendo, meu filho é livre, ele se veste do jeito que ele quiser, se o meu filho quiser pôr azul, se o meu filho quiser colocar a cor de rosa, ele é livre, quem é agora? Não, gente, não é isso, não é essa a conversa é outra. A conversa é que existe um projeto educacional chamado ideologia de gênero, que já está implantado em muitos países, que pegam as crianças desde a mais tenra infância e obrigam a criança a ter uma sexualidade neutra. Aí o brasileiro não sabe disso, diz, eu sou livre e uso a cor que eu quiser. Quem é você para obrigar meu filho a usar azul? Mas não é exatamente o contrário, você está tirando... Entendeu? Se você não estudou o contexto, nós estamos falando do contrário, exatamente isso. Nós estamos, graças a Deus, num país onde os meninos são livres para usar azul ou qualquer outra cor, porque os pais são livres para educar os seus filhos, nascidos no sexo masculino, como homens. Nós estamos num país onde os pais são livres
para educar a sua filha, nascida no sexo feminino, como mulher. Essa é a beleza do Brasil, nós temos essa liberdade. Na Suécia, se você quiser fazer isso com seu filho, você vai ter que fazer como pais suecos, que saem da Suécia e vão morar em ilhas no Atlântico Norte, para conseguir educar seus filhos do jeito que os pais decidem. Porque o que está em jogo aqui é o seguinte: quem manda na escola? A escola é um instrumento a serviço dos pais? Ou a escola é um instrumento de opressão na mão da máquina de um governo totalitário? Essa é a pergunta. De quem é a escola? Então, por trás da frase menino veste azul e menina veste cor-de-rosa, existe ali um contexto que é o seguinte: países com governos que, de ingerência totalitária na educação, estão proibindo os pais de educar os filhos nascidos no sexo masculino como homens e as filhas nascidas no sexo feminino como mulheres. É proibido. Agora você vai ter que educar o seu filho neutro e vai ter que aceitar que seu filho se veste de laranja, como as escolas da Suécia fazem. E é isto que está por trás dessa frase. Evidente, tirado desse contexto, a frase fica absurda. A frase fica totalmente absurda. Quem é você para mandar meu filho vestir azul? Bom, se é essa conversa, então pronto, já não está mais aqui quem falou. Entendeu? Então o que acontece é isso, é que realmente existe, nesse campo da ideologia de gênero, existem as pessoas que já estudaram e as pessoas que ainda estão no público em geral. A frase jogada no público em geral, ela é absurda. Se você for estudar o que está acontecendo realmente, aí a coisa fica diferente. Então, do jeito que nós falamos de feminismo antes, que as mulheres precisaram ser emancipadas, e o cristianismo ajudou a emancipar as mulheres, agora nós precisamos emancipar as famílias. A família precisa ser livre para educar os próprios filhos. Os filhos não são do Estado totalitário. Os filhos são nossos. E se nós quisermos que o nosso filho, se você que é pai e que é mãe, quer que seu filho seja matriculado numa escola em que ele receba uma educação neutra, bom, isso é lá uma escolha sua. Então, certamente, num Estado livre, num país democrático, haverá escolas que educam os filhos neutro. Então, tudo bem, seu filho vai vestir de laranjinha. O problema é que a maior parte da população brasileira não quer isso. A maior parte da população brasileira, quando os filhos nascem homens, nascem do sexo masculino, educam seus filhos como homens. E quando os filhos nascem do sexo feminino, educam seus filhos como mulheres. Porque nós vemos que isso corresponde à realidade da criança. Não é um construto opressor. Porque antes que o cristianismo viesse ao mundo, os homens eram homens e as mulheres eram mulheres. O que é isso? Estamos ficando tonto agora? Ou você acha que na Babilônia antiga, no Egito e nas tribos aborígenes da Austrália, os meninos não são meninos e as meninas não são meninas? Nós é que estamos inventando uma maluquice, uma cavilação, uma ideologia. Para quê? Para dar a um Estado totalitário um poder e tirar os filhos do poder e da influência dos pais. Só uma coisa que eu queria colocar mais, que me veio agora assim na mente. A Noruega, isso você não vai encontrar na grande mídia, tal. Você vê aqui, não é? A Noruega vem punindo os pais que se opõem a que a educação sexual tenha esse tipo de viés ideológico. Aí o pai tem falado, não quero e tal, e eles têm perdido justamente o seu direito, ou seja, sou o pai. Por quê? Porque esse Estado ele já diz o seguinte, você é procriador. Educa, somos nós é que educamos. Por exemplo, nós todos, alguém aqui tem passaporte? Tem passaporte? Não, dá uma olhadinha no seu passaporte.
você não tem pai e mãe segundo o seu passaporte. É progenitor 1 e progenitor 2. Ah, mas ele também, é porque ele me deu a vida. Não, é pai e mãe. Qual o problema de ser pai e mãe? As coisas vão devagarzinho, bem suaves, entende? Começa com uma discussão dessa que parece suave e vai ampliando, daqui a pouco, quando você vê, já entrou todo o pacote que no início não era apresentado. Então, eu só queria colocar isso a mais, porque tem muita gente padecendo em outros países, aqui vizinhos também, Argentina, Uruguai, né, que aprovaram, e que a gente tem que aprender vendo o resultado disso também. E o caminho é justamente fazer isso, olhar, aprender e falar, não, muito obrigado. Tiago Marcon, acho que a galera de casa, quem está acompanhando pela internet, pelo rádio, já entendeu que aqui a gente vai falar sobre tudo, sim, mas sobre muita coisa, em especial que acontece na realidade atual, na contemporaneidade deste tempo, e que nos envolve e que tem aí bagunçado, não é? Então acho que você tem a escolha. Vamos lá, vou pedir ajuda aqui, a nossa mesa polêmica está aqui. Diz o número aí, alguém. De 1 a 5. 2, beleza, vamos lá. Professor Felipe, agora a gente começa com você, tá bom? Vamos ver o que está reservado. Vamos lá, está reservado aqui. É que o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, super, né? Boa, é. Mesmo descontraído assim, né, padre? Olha só, a gente está trazendo aqui mais um questionamento ou uma afirmativa, que tem se ouvido aí muito entre jovens, né? Principalmente agora estamos falando de jovens cristãos. Mais Jesus, menos religião? Mais Jesus, menos religião. É possível? É possível essa realidade? Padre começa? Então esse deu ao senhor. Padre, vamos lá. Está respirando fundo, ele está respirando fundo. Respirou fundo 3 vezes que eu contei aqui. Ó. Então vejam, a coisa é a seguinte. O que acontece é que existe uma tentativa de desmontar as religiões organizadas. Porque, gente, se nós estamos organizados e juntos, nós somos uma força política. Ok? Se nós estamos cada um sozinho na sua bolha, nós não somos uma força política. Então, quando você chega e diz assim, o Estado é laico, você não tem direito, como católico, de se manifestar política e publicamente como católico. Opa, o que você fez? Você pegou os católicos, fragmentou, agora você é um. Você não é mais milhões de pessoas. Politicamente, o que é que você é? Um. Você é um voto, sozinho, desarticulado, desorganizado. Muito bem. Mais Jesus, menos religião. O que é que você está fazendo? Tirando a força da religião organizada. Em contrapartida, você pode organizar qualquer grupo ideológico, né, de ateus, de materialistas, de grupos antifamília, de grupo pró-aborto, de grupo pró todo tipo de revolução maluca. Porque aí eles são grupo organizado, porque eles não têm religião. Mas, gente, o ateísmo é uma religião organizada. Eles estão se organizando. Eles não carregam o nome de religião, claro, porque não acreditam que Deus existe. Mas eles se organizam. E eles são grupo. E eles se manifestam politicamente. E eles conduzem o país politicamente, enquanto milhões de cristãos são obrigados a ficar quietinho em casa. Por quê? Porque a sua religião você vive no seu quarto. Você não pode viver em praça pública porque o Estado é laico. Então o que acontece? Todas as religiões organizadas não têm direito civil. Quem tem direito civil é somente uma única religião organizada. Qual é a única religião organizada que tem direito civil? O ateísmo. Pronto. O ateísmo tem direito. Então eles podem. Você tem, vamos tirar os crucifixos dos tribunais, porque o Estado é laico. Uma parede vazia é uma posição religiosa. Chama-se Deus não existe. Deus não vai conduzir os nossos juízes. Eles vão julgar da cabeça deles. Não vão julgar conforme a consciência de quem está debaixo de uma lei divina. Está entendendo? Então, nós temos que entender
que o ateísmo é uma atitude religiosa. E é uma atitude religiosa que se organiza ao redor de outras coisas, porque é claro, se Deus não existe, você se organiza ao redor de quê? De valores ateus. E você promove esses valores ateus e coloca goela abaixo da população religiosa inteira de um país, porque essa minoria organizada e barulhenta, chamada ateísmo materialista, eles são os únicos que têm direito de cidadania. Nós somos menor de idade, nós não podemos nos organizar e não podemos bater na mesa e dizer, ó, aqui não. Está entendendo? Então, graças a Deus, o Brasil acordou para essa realidade. E as pessoas com suas religiões organizadas, não é, podem se manifestar politicamente. Portanto, mais Jesus e menos religião pode parecer até um jargão muito bonitinho, mas o que está dizendo é o seguinte: vamos fragmentar esses cristãos e aí a gente domina. Está tudo dominado. Eu queria dizer uma questão assim, que é bem pessoal, tá? Tem um livro chamado, o autor é Colantes, chama A Fé Católica. É um livro pequenininho assim, né? De documentos da igreja. Ali, para a pessoa que perguntou e tal, ou quem quiser procurar, vai encontrar ali muita coisa sobre isso, né? Porque não é possível realmente tirar Jesus da igreja, que ele mesmo pensou e nos deu, né? Ou seja, nós fazemos parte. Mas eu digo uma questão pessoal. No dia 12 de outubro de 1997, às 11 horas da manhã, eu fui convidado por um senhor a ir numa missa. E eu era budista tibetano. Eu fui com o meu irmão de sangue e 2 amigos, né? E esse Jesus que vive nas nuvens aí, eu não tinha conhecido. Eu conheci indo numa missa. E eu me converti nesse dia 12 de outubro, às 11 horas da manhã, com um sacerdote celebrando a Santa Missa. Então, essa história de o Jesus, assim, parece que, sei, alguém do armário, da biblioteca e tal, é conversa fiada. Porque nas Escrituras, na vida dos santos, se você for olhar, de Santa Teresa, São Bernardo Claraval, de Santo Antão, de quem for e tal, você vai ver a experiência deles dentro da igreja. Então, eu diria que a frase é provocativa para a gente poder falar, eu entendo isso. Então, eu digo que o que eu vi na minha vida pessoal foi isso. Eu o encontrei, apesar de que encontrar é uma coisa e outra coisa é se unir a ele. Eu o encontrei na Igreja Católica e lendo sobre o assunto, lendo sobre o cristianismo, desconheço o Jesus da nuvem. Ele é bem concreto dentro da igreja. Professor. Professor, o senhor citou, né, na sua palestra sobre o aumento do suicídio de jovens. E aí, tem a Ana Petilo está perguntando: por que o aumento do suicídio entre os jovens? E o que a igreja está fazendo por isso? E os missionários, como salvar essas vidas? Tá bom, então, vamos lá. Bom, primeiro, nós temos uma família sendo atacada, fragmentada, uma família que tem que se matar para trabalhar, para conseguir se manter. O seu filho está numa escola que, durante bastante tempo, foi tomada. Eu sou professor, e a nossa formação, a formação de um professor de 100 anos atrás, não era pior ou rasinha como as pessoas imaginam, tá? E aí hoje o que acontece é que a nossa formação é muito distinta. O aparelho estatal impõe ao professor toda uma desestrutura que ele passa para essa criança. Então você vai imaginando uma família distante, fragmentada, um jovem que está numa escola que, no meu modo de ver, é quase como se fosse uma... a minha esposa é farmacêutica, então ela chama aquilo de uma placa de cultura, né? Ou seja, cultivo de bactérias.
Então, vai cultivando bactérias na cabeça deles. Duplicidade de critérios em tudo que ele vê, pelas mídias. Ele vê um programa que te apresenta uma ideia de um jeito, de outro jeito, e parece que todas são boas. Então, ele não tem critérios objetivos. Te mostra a vida, te apresenta a vida tão bela quanto ela é, mas de um modo que você parece que ela está sempre escapando, você está sempre se matando para conseguir coisas, aparecer para as pessoas como bonzinho, boazinha, não sei o que e tal. E no fundo eu estou construindo um ser humano que fica passível de se sentir desesperado, porque eu não encontro solidez. Tiraram minha família, eu não encontro em nenhum lugar, eu me vejo só, e esse só é um só quase que absoluto também. Por quê? Porque não tem Deus, parece também para as coisas, porque falaram que não existe, é tudo relativismo, eu faço você ficar refém dos seus desejos, você só faz o que quer, quando quer, como quer, que o hedonismo pensa assim. Então, nesse mundo materialista, dessa desestrutura, ela tem feito com que o ser humano chegue a um ponto que ele acaba indo para esse tipo de situação. Eu estava em Itapetininga, na semana que tinham dois jovens se suicidado. E não vale a pena entrar em detalhes, né? 2 famílias e tudo mais tal. Mas vem acontecendo isso. E isso é fruto dessa implementação de ideias equivocadas. Se os critérios fossem baseados na verdade, no bem, na beleza, o homem fosse auxiliado, a família promovida, a escola bem cuidada, ou seja, essas estruturas bem, você vê solidez, ainda que alguém possa, infelizmente, também cometer o mesmo ato, mas com muito menos dado. O aumento tem a ver com uma grande desestruturação social, familiar e pessoal. Isso muito rápido sendo dito, tá? Não sei se o padre quer complementar. Antes do padre comentar, desculpa interromper, professor, é porque em meio a tantas coisas que nós trouxemos aqui, como o tempo já está avançado, eu vejo que é importante também trazer um assunto pertinente, que está até nos envelopes ali, o Thiago vai me matar se ele tirar isso depois, que é o politicamente correto. Porque parece que é um vírus que entrou na sociedade e que sempre quando alguém se levanta para defender a verdade e aquilo que realmente é belo, é sublime, vem alguém com o politicamente correto e começa a pintar as paredes e a pintar a realidade e a mudar tudo. E eu gostaria que tanto o padre como o senhor também, professor, comentassem a respeito desse politicamente correto. Veja, a questão do politicamente correto é digamos assim, uma arma inventada, não é, por esses grupos minoritários revolucionários marxistas para calar a boca da maioria. Graças a Deus, o Brasil está sendo curado dessa doença. Qual era a doença do Brasil? A doença do Brasil era maioria silenciosa. Ou seja, o Brasil é uma maioria de pessoas com valores cristãos. Nós somos um país com história cristã. Mas essa maioria, ela está amordaçada pela arma do politicamente correto. Você não pode dizer o que você pensa, porque você está julgando os outros. Não, você não pode julgar os outros. Mas não se trata de julgar os outros, trata-se de se julgar ideias. Você é uma pessoa, você é um cidadão, você é um irmão cristão, ou não, um cidadão que merece todo o meu respeito. Eu respeito profundamente você, mas a sua ideia não presta. Você não é a sua ideia, mas a sua ideia está errada. E a gente pode debater. A gente pode dizer, cara, você está completamente errado. Eu respeito você. Você é ou seja, o politicamente correto cria uma coisa chamada crime de opinião. Entendeu? Então transforma tudo em crime de opinião. Você não pode mais dizer. Então você fica amordaçado. Ora, essa
mordaça, ela só serve para a maioria de valores cristãos tradicionais e conservadores. Os revolucionários podem dizer tudo, porque eles inventaram a arma para não amordaçarem a si mesmos. Então você fica dentro do quadradinho. O que é que, se você for olhar por trás de qualquer realidade politicamente correta, você vai encontrar o quê? Uma agenda marxista por trás. Qualquer uma. Qualquer uma. Por quê? Porque o marxismo, ele vive de quê? De colocar uns contra os outros e criar esse ambiente de divisão, de tensão, e atrás de uma pseudo-tolerância e respeito, o que acontece, na verdade, é o amordaçamento, não é? Daqueles que têm os valores cristãos e tradicionais. Professor, fica à vontade. Pela manhã, eu comentei que a Inglaterra aceitou que uma mãe, que ela é mãe, processou o médico, porque o médico apenas constatou que ela estava grávida. Parabéns, mãe, a senhora está grávida de uma criança, tal. Ela processou o médico, levantou-se toda uma movimentação e conseguiram proibir. Os médicos não podem mais falar parabéns, falar mãe, pai, homem e mulher. Isso é sério, isso está provado. Você pode pesquisar na internet e ver isso, tá? Isso é uma castração. Isso é uma castração. Esses mesmos grupos falam tanto de liberdade, eles olham, falando, olha, esse pessoal é um entrave. Nós aqui somos um entrave. E o entrave é o objeto de injustiça social. Então, para ser justo, assim eles dizem, então eles vêm fazer o quê? Te proibir. O politicamente correto, ele vai tentando falar, não pode usar os pronomes, assim na Suécia, assim em outros países, no Canadá, aprovando isso e tal. Então, o receio que as pessoas têm é sempre a impopularidade. Não estou dizendo que a gente tem que ser agressivo no modo de falar, mas é ser impopular, a não mostrar a verdade. Agora eu não posso falar, aquele médico não podia falar, parabéns mãe, era mãe, um fato, né, comprovado, ciência, virar e falar parabéns, fico feliz por ela. Não, não pode fazer isso. É um mundo chato. Poxa, que bom estar com você, meu caro amigo. Mas espera lá, você sabe? Eu não sei, desculpa, eu não sei como é que você vive. O que eu estou vendo é você, homem, e estou te tratando assim. Que desrespeito tem nisso? O desrespeito está em falar, cale a boca você que está mostrando a realidade. Pare de me mostrar a realidade. Eu estou querendo subverter a realidade, porque assim eu tomo você, e aí você vai me servir. E é o que eles estão tentando fazer com todos nós. Nós estamos experimentando no Brasil de longa data, esse romper com o politicamente correto. Levantamos falando, não, tchau, ideologia de gênero. E quanto tempo precisar fazer, estarei à disposição. Mas por quê? Porque eu gosto do tema? Não, pelo bem das pessoas. Então, o politicamente correto, ele não pode ser introjetado, ou não, agora eu vou ter que falar assim, assado. Vamos tomar cuidado. Olha só, um desafio agora, bem grande, uma pergunta aqui em 5 minutos para a gente responder. Acho que rola, né? Vamos lá? Foi enviada também através do nosso card pelo Instagram, @RevoluçãoJesus. Sim. Qual a posição da Igreja Católica sobre os LGBTs? Eu ainda não tenho uma ideia clara da posição da Igreja Católica quanto a isso. A Igreja Católica, ela é a favor de todos os seres humanos e, ao mesmo tempo, ela crê profundamente que nós fazemos escolhas que nos destroem e nos machucam. Portanto, o sexo, tal qual ele foi criado, como está no Catecismo da Igreja Católica, ele deve ser exercido pelo homem e pela mulher, porque Deus criou o sexo para a procriação, não sei se vocês já notaram isso, mas quando um homem se une a uma mulher, nasce uma criança, né? Ou seja, isso acontece.
Acontece Tcharam. mesmo. É uma coisa Interessante. assim, é um achado científico, né? Vejam, e esta é a realidade da sexualidade como ela foi criada por Deus. Como os seres humanos nascem frágeis, os seres humanos precisam que o homem e a mulher estejam num relacionamento estável chamado matrimônio, de compromisso mútuo, porque essas crianças, durante longo tempo, irão precisar do pai e da mãe. Não é? Nenhum animal é tão dependente como o ser humano, que vive 20 anos e ainda não consegue fazer se colocar na vida do jeito que ele gostaria. Então precisamos de uma sociedade estável. Agora você quebra isso e diz: pai e mãe não precisa mais, eu vou desonerar você, eu vou tirar isso dos seus ombros, vem cá, manda para a escola, o Estado vai assumir o ônus de educar seu pai, seu filho e sua filha. Esquece, não é esse o assunto, mas o assunto é, vejam, esta é a sexualidade como ela é, e é assim que Deus criou a sexualidade. E o exercício da sexualidade fora do casamento de um homem e de uma mulher, abertos à vida, irá machucar você. Isto é contra os gays, as lésbicas, os transexuais, etc. e tal? Não, é contra todo mundo, entre aspas. A igreja é democrática nesse sentido, no sentido de dizer, vejam, gente, não é porque é um homem e uma mulher exercendo o sexo que isso está correto. Não. O sexo só pode ser realizado dentro da castidade conjugal, ou seja, homem, mulher, unidos em matrimônio estável, para a procriação, para educar os seus filhos. Esse é o sexo. Nós dizemos que fora disso, você vai se machucar. Esse juízo, ele vale para gays, lésbicas, transexuais, mas também heterossexuais. Também. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o pecado é bem democrático. O pecado sexual, ele afeta a todos. Então a igreja não julga isso com relação à população LGBT+. Não, a igreja diz a todos, inclusive aos heterossexuais, parem de se machucar, vivamos a sexualidade como Deus criou. Olá, desafio cumprido. Um acréscimo, Olha, professor. eu tive algumas experiências em viagens, uma delas no Panamá, por conta de um encontro. A ONU, para a América Latina, se chama OEA, Organização dos Estados Americanos. E aí, nós como grupo, fomos lá para poder fazer um trabalho de defesa da família, e passei alguns dias ali participando da Assembleia Geral dentro da OEA. E a discussão seria sobre educação. Foram 10 horas sendo faladas sobre sexualidade. Então, o que eu diria é o seguinte, o que eu assisti foi algo que as pessoas não veem, que você está na sua casa, ou mesmo a pessoa que é homossexual não vê. O que eles fazem ali é de uma atitude bastante intolerante, desrespeitosa, de coisas inexistentes, evidentemente inexistentes. Eles eram super respeitados e mexiam com as moças do nosso grupo para tirar sarro, faziam um monte de coisa que eles não aparecem na televisão. Eu não estou falando homossexual, estou falando aquilo que a igreja já falou do chamado lobby político por implementar uma desconstrução do ser humano. Ele não está nem aí para a pessoa, ele não está nem aí. Muitos dos movimentos feministas já falaram isso, não está nem aí se o fulano é homossexual, nada disso. Ele usa as pessoas. O que eu assisti na OEA era, a pessoa nem sabe o que ele está fazendo lá, e o que ele quer fazer é desconstruir a tua vida. Ou seja, eu nunca cheguei, falei, olha, eu sou casado, tenho filhos, e é o seguinte, olha, agora todo mundo tem que seguir a minha agenda e tal. Ah, mas Felipe, naturalmente é assim. Não, naturalmente a gente não está implementando isso no mundo. Agora, querem implementar um tipo de sexualidade, esses grupos politizados. Essa é a questão por trás desses vários grupos de vários nomes que nos desrespeitaram. Eu já fui desrespeitado muitas vezes e nunca devolvi, né, e tal. Agora, lógico, conheço homossexuais, já conversaram comigo? Já, é uma coisa. Agora, o pessoal
do movimento politizado que usa do Estado para poder fazer isso, implementar cartilhas, materiais das mais várias formas e que não falam a verdade sobre isso, é uma outra história. Olha, gente, ficaram aqui mais de 80 perguntas. Precisaríamos de algumas horas aqui para responder todas. Mas com certeza... Oi? Vamos continuar. Vamos continuar aqui, né, até a noite. Mas com certeza, né, foi muito esclarecimento que foi trazido aqui de várias temáticas, e podemos entrar em várias questões. E fica aí. Pego a fala do professor, precisamos estudar, precisamos buscar, existem fontes seguras para que nós possamos, como jovens, fazer isso. Não apenas seguir a onda, mas ficarmos bem informados. Professor, obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? Com certeza, se Deus quiser, teremos a oportunidade de estarmos juntos em outros momentos. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui, um momento importante. Desejo às pessoas que estão assistindo e às pessoas aqui presentes que procurem realmente ler muito sobre essa questão e, especialmente, a gente procure se unir ao Cristo numa vida sincera de oração. Professor, algum perfil, alguma rede social que o pessoal pode acompanhar? O professor criou um Instagram hoje. Olha, então vamos lá. Foi aplaudido, padre, professor. Ele que só usava... Eu não tinha nada disso, mas ela me obrigou, foi uma opressão. Ótimo. Aqui, então. Eu me senti reprimido, mas eu tinha que seguir. Não, olha, o Facebook é Felipe Neri, o meu Neri é com Y. E, se me permite, né, eu faço isso em todos os eventos. Tá? Quem quiser anotar, eu dou o contato, porque eu estou mais interessado em ter o contato com as pessoas para fazer as pessoas lerem também. Aí eu te mando ali, disparo para todo mundo de uma vez só. Legal. E respondo em todos os eventos das pessoas. Então, não sei se vocês deixam ali depois, mas o celular é 11 97588 4240. 11 97588 4240. Não tem problema que está na televisão, porque eu dou em qualquer vídeo que você entrar, tem meu celular. Já está disponível. Assim, eu acredito que a amizade, a gente pode se unir e a união realmente é muito importante para poder fazer o bem. Então, estou à disposição via Facebook ou via WhatsApp. Padre, obrigado por esse momento e pelos outros que virão, né? Porque o padre prega, celebra, graças a Deus. Só está começando aí a missão. Daqui a pouco temos a Santa Missa, né? Ótimo. Então, Deus abençoe vocês, uma alegria essa conversa que nós tivemos nessa tarde. Pegando o gancho do padre, 16 horas, Santa Missa, presidida pelo padre Paulo Ricardo, diretamente do Santuário do Pai das Misericórdias, porque o acampamento de Revolução Jesus já começou, tá com tudo, mas tem muita coisa ainda para a gente viver nesses dias. Obrigado por você que esteve conosco, cola na TV Canção Nova e nas nossas redes sociais. Valeu! É isso aí. Valeu, vamos pra missa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.